41ª Instrução do Aprendiz Maçom. Confúcio, sábio e pensador. Venerável mestre diz: em termos da influência nacional de um só homem, agindo, indiretamente, pelo exemplo e ensino, sobre a alma de um povo através de milênios, não há na história da humanidade o que se compare à ação e ao efeito alcançado por Confúcio, glorioso mentor de seu grande país. Sua doutrina, ensinada oralmente no princípio, por ele mesmo e seus discípulos, ganhou campo entre os intelectuais contemporâneos, codificando-se em livros, depois, para deleite e edificação dos pósteros. Primeiro vigilante diz: realmente, florescendo em meados do século VI a.C., Confúcio iniciou um movimento de reforma social e política, baseado no cultivo das virtudes fundamentais de sua nação, imprimindo-lhe força e dinamismo tais que, por volta do ano 126 a.C., a moral nacional chinesa se nucleava em sua doutrina, de onde envolveu até a notável sistematização do período áureo imperial, que se transmitiu praticamente intacto até os dias atuais. O nome do veterano mestre Kaung é inseparável da própria história da China, em todas as suas fases, tanto brilhantes como inglórias, e adicionalmente vale o confucionismo como legenda de esperança, para muitas centenas de milhões de filhos de Han. Os pensamentos em Anacleto, e o que disse Confúcio, foram agrupados em um único livro, que se constitui num dos 6 maiores clássicos da literatura chinesa, o Lunyu, que é a seleção dos seus melhores ditos e falas mais sentenciosas. Segundo o vigilante diz: os excertos destas seleções, ou Anacleto, são as que se apresentam a seguir, o que constitui uma pequena parte do que disse Confúcio e seus seguidores mais famosos. Entre os anos de 175 e 183 d.C., as autoridades imperiais chinesas ordenaram que a obra fundamental da literatura chinesa fosse gravada em pedra. Desta maneira, foram escolhidos apenas 6 livros, como os representativos do suprassumo do pensamento e da arte, dentre as diversas obras literárias nacionais, a saber: 1. I Ching. O Livro das Mutações. 2. Xi. Os Poemas. 3. Shan. Os Escritos dos Antigos. 4. I Li. O Livro dos Ritos. 5. Ch1chiu. Os Anais. 6. Lun Yu. Os Ditos, o Anacleto de Confúcio. Orador diz: excertos. Item: o grande homem é aquele que permanece sereno, mesmo quando os outros o ignoram. Todos os 300 poemas podem resumir-se num só de seus versos, isto é: item: o que haja correção em nossos pensamentos. O grande homem se atém aos fatos fundamentais, pois que, uma vez estabelecidos estes últimos, surge a ordem das coisas. Ora, o dever filial e o dever fraternal são os fundamentos da excelência humana. Seguem alguns dos importantes e significativos pensamentos de Confúcio, que dizem respeito à conduta humana. Aos 15 anos eu só cuidava de estudar, aos 30 comecei a desempenhar minha função, aos 40 estava eu seguro de mim mesmo, aos 50 cônscio de minha posição no universo, aos 60 já não discutia mais, e agora, aos 70 posso fazer o que o coração quer, sem ofensa aos costumes. Secretário diz: se quando estuda o passado, o homem compreender tudo de novo que existe em torno de si, está capacitado a preencher a função de mestre. Primeiro, dá ele o bom exemplo, depois incita os demais a seguirem-no. Viver em companhia dos melhores dentre os homens, é o que há de mais apreciável possível. Como pode alguém ser tido por sábio, se em lhe cabendo escolha, não vai estar entre aqueles? Dificilmente falha aquele que se conduz com severidade. 4 virtudes típicas do grande homem. Item: humildade. Item: respeito aos superiores. Item: gentileza para com os que dele dependem, e item: senso de justiça para com os subalternos. Certamente é este o limite de todas as coisas. Item: encontrar alguém que, percebendo seus próprios defeitos, não pusesse culpa senão em si mesmo. A duração da vida de um homem depende de sua justeza. Guarda, sou o cobridor, o diz. Pode haver pessoas capazes de criar sem conhecimento, mas não sou de seu tipo. Tendo aprendido muito, escolhido e seguido o melhor, muito observei e rememorei, e esta é a segunda categoria de conhecimento. O grande homem sente-se à vontade, mas o mesquinho permanece tenso. Deixe que outrem execute sua tarefa, sem que interfiras. A lealdade e a confiança devem vir em primeiro lugar. Que nenhum de teus amigos te seja inferior, e se houver erro em ti, não temas em aperfeiçoar-te. Um comandante pode ser arrebatado de seu exército, mas não se pode privar da vontade, mesmo o mais humilde dos homens. Quando algum de seus amigos morria sem recursos, Confúcio dizia: item: seja o enterro por minha conta. Venerável mestre diz:
O grande homem serve-se de livros para aproximar os amigos, e pelas amizades fortalece a excelência entre os homens. Que tal deve ser um homem para fazer jus ao título de cavalheiro? O homem que seja franco, meticuloso e conciliador pode ser chamado de cavalheiro. Os amigos são francos e meticulosos, os irmãos, conciliadores. O grande homem é poupado de palavras, mas pródigo de ações. Aquele que não conhece o fardo jamais desempenhará bem sua parte. O que ignorar o valor das palavras jamais virá a compreender o próximo. Querido irmão, você gostou desse conteúdo? Então não saia sem deixar seu comentário, isso ajudará muito o algoritmo do nosso canal, para alcançarmos mais e mais buscadores de conhecimento e assim, poderemos transformar a nós mesmos, homens bons em homens melhores. Obrigado, não esqueça de dar o like e se inscrever no canal Trilhas Maçônicas, e nos indique a um amigo, juntos somos mais fortes. Ah, só mais um recado importante, se você deseja conhecer um pouco mais profundo sobre a maçonaria, acesse a descrição ou o primeiro comentário desse vídeo e clique no link do nosso treinamento e também se desejar adquira o livro físico das 100 instruções do aprendiz maçom. Fraterno abraço a todos e que o grande arquiteto do universo ilumine cada um.